Esqueça tudo o que te ensinaram sobre autoridade. Vivemos sob a ilusão de que um diploma na parede é um certificado de compreensão, mas a verdade é muito mais perturbadora. Existe um abismo intransponível entre saber o nome de algo e realmente entender como esse algo funciona. Imagine a cena. Um estudante de física de 22 anos, sem nenhum treinamento médico, entra na biblioteca de uma universidade. Ele abre um livro de patologia e, em poucas horas, diagnostica um caso que um hospital inteiro de especialistas não conseguiu decifrar. Você pode pensar que isso é arrogância acadêmica, mas é a anatomia de um crime intelectual. Aqueles médicos haviam decorado cada linha dos manuais. Eles podiam recitar sintomas como quem reza um terço, mas quando um paciente real não se encaixava na página impressa, eles congelavam. Eles não sabiam pensar, eles só sabiam lembrar. Esse estudante era Richard Feynman, e a paciente era Arlene Greenbaum, a mulher por quem ele era apaixonado desde os 15 anos. Enquanto os médicos discutiam diagnósticos que errariam 3 vezes seguidas, ela estava morrendo. Esta não é apenas uma história sobre medicina, é sobre o mito da expertise. O problema começou com um caroço no pescoço de Arlene. O tio dela, um médico licenciado, disse para ela passar óleo de ômega. Essa foi a opinião profissional para o que viria a ser uma doença fatal. Quando a febre e a dor pioraram, outro médico a internou e decretou: febre tifoide. Quarentena total, aventais especiais, todo o teatro da autoridade. Feynman, sendo Feynman, fez o que os curiosos fazem. Ele foi checar os fundamentos. Ele descobriu que a tifoide tinha um teste definitivo, o teste de Widal, um resultado binário, sim ou não. Ele perguntou ao médico: como deu o teste? O resultado foi negativo. Então por que a quarentena? Por que tratar uma doença que o seu próprio teste diz que ela não tem? O médico não respondeu. Em vez disso, ligou para os pais de Arlene para reclamar da insolência do garoto. Afinal, quem era ele? Apenas o noivo, um leigo que ousou apontar que o imperador estava nu. Arlene melhorou por um breve período, mas o inchaço retornou com uma vingança silenciosa. Axilas, virilha, pescoço, o sistema linfático estava sendo sitiado. Um novo médico apareceu com um diagnóstico vago: doença linfática. Mas qual? Ele não sabia. Então Feynman fez o que um cientista faz quando o mapa não bate com o terreno. Ele foi buscar a fonte primária. Na biblioteca de Princeton, ele devorou os tratados sobre glândulas. Ele leu que a tuberculose das glândulas linfáticas era muito fácil de diagnosticar. Em um lance de lógica puramente física e tragicamente errada, Feynman descartou a hipótese. Se era fácil, os especialistas já teriam visto. Esse foi o maior erro da sua vida. Ele continuou cavando e tropeçou em uma descoberta que resume toda a burocracia do conhecimento humano. Ele percebeu que a diferença entre certos diagnósticos era essencialmente gramatical. Se o paciente morre, é um nome. Se sobrevive por um tempo, é outro. A única variável real era se o indivíduo acabava em um caixão ou não. Era a terminologia da incerteza, usada por homens que detinham o poder sobre a vida. Feynman concluiu que era Hodgkin. Quando Arlene perguntou ao médico, ele admitiu: é uma possibilidade. No prontuário, o médico escreveu: doença de Hodgkin. Veja o peso desse ponto de interrogação. Um estudante de física e um especialista renomado chegaram ao mesmo nível de dúvida, mas o sistema exigia que o médico fingisse uma autoridade que ele não possuía. O momento mais devastador, no entanto, ocorreu no corredor de um hospital. Um médico pequeno, ofegante, saiu de uma reunião e fez a Arlene a única pergunta que importava: você já cuspiu sangue? A enfermeira o expulsou como se ele fosse um louco. Vá embora, isso não se pergunta. Ela explicou a Feynman: ele é um médico da vizinhança que vem às reuniões e está sempre criando problemas. Feynman escreveu mais tarde: eu não percebi na hora. Sangue no escarro é o sintoma clássico da tuberculose, a doença que ela realmente tinha. O sistema silenciou o único homem que estava fazendo a pergunta certa porque ele era um estorvo para a narrativa oficial. A medicina havia se tornado um ritual de aparências, onde o problema não era a doença, mas quem ousava questionar o método. O hospital finalmente se decidiu. Doença de Hodgkin. Fatal. Incurável. O médico chamou Feynman de canto e disse: vamos dizer a ela que é febre glandular.
Feynman recusou prontamente. Ele acreditava na integridade da mente de Arlene. Mas o que se seguiu foi uma emboscada emocional. Pais, tias, o médico da família, todos o cercaram. Diziam que ele era um jovem tolo que destruiria a alma de Arlene com a verdade. A pressão culminou quando sua irmã de 11 anos, aos prantos, bateu em seu peito gritando que Arlene era boa demais para sofrer aquela dor. Feynman quebrou. Ele escreveu uma carta de despedida. Se ela descobrisse a mentira, eles estariam terminados, e a guardou no bolso. Ao entrar no quarto, Arlene olhou nos olhos dele e perguntou: "Richard, eu tenho Hodgkin ou febre glandular?" Ele mentiu. "Você tem febre glandular", disse ele, sentindo sua própria alma morrer naquele instante. Uma semana depois, ela o chamou para uma conversa definitiva. "Sente-se, agora me diga a verdade." Ele confessou. A reação de Arlene não foi o desespero, mas a compaixão por ele. Meu Deus, o que eles devem ter feito você passar. Ela compreendia algo que os médicos e a família ignoravam. A verdade, por mais cortante que seja, é a única base sólida para a dignidade humana. O diagnóstico final, meses depois, provou que todos os especialistas estavam errados novamente. Não era Hodgkin. Era tuberculose linfática, provavelmente contraída de leite não pasteurizado. O sistema falhou em cada etapa por excesso de confiança e falta de investigação real. Arlene morreu em 16 de junho de 1945, aos 25 anos. No quarto de hospital, o relógio parou exatamente às 9h21, o momento de sua morte. Para muitos, isso seria um sinal místico, uma explosão da mente sobrenatural. Para Feynman, sentado ao lado do corpo da mulher que amava, a realidade era mais profunda. Ele sabia que o relógio era frágil. Ele mesmo já o havia consertado. A enfermeira provavelmente o pegou para registrar a hora na penumbra e travou o mecanismo. Ele se recusava a aceitar a resposta confortante se ela não fosse a resposta verdadeira. Essa era a essência do homem, a busca pelo funcionamento real por trás da névoa das aparências. Ele percebeu que o abismo que matou Arlene, o abismo entre decorar o mapa e entender o território, estava em todo lugar, da medicina à física nuclear. Anos depois, em Princeton, Feynman levou esse ceticismo para uma aula de biologia. Ele pediu à bibliotecária um mapa do gato. Ela achou que ele estava louco. Os estudantes de biologia riram dele. "Você quer dizer um gráfico zoológico?" Feynman percebeu que aqueles alunos passaram 4 anos decorando nomes de músculos e nervos que podiam ser consultados em 15 minutos. Eles conheciam o mapa, mas não tinham a menor ideia de como o território se comportava. Em 1974, ele deu um nome a esse fenómeno em um discurso histórico na Caltech: ciência de culto à carga. A analogia é brilhante. Durante a Segunda Guerra, ilhéus do Pacífico viram aviões pousarem com mantimentos. Quando a guerra acabou e os aviões pararam, eles construíram pistas de palha, fones de ouvido de madeira e acenderam fogueiras. Tudo parecia certo, o ritual estava lá, mas os aviões nunca voltaram. Feynman explicou que muitos profissionais, incluindo os médicos que trataram Arlene, fazem exatamente isso. Eles vestem o janeco, usam os termos técnicos, seguem os protocolos, mas esquecem a parte que realmente importa: entender por que algo funciona, não apenas saber que funciona. O impacto disso ecoa até hoje. Agora mesmo, em 2026, o American Academy of Ophthalmology publicou um editorial intitulado justamente Cargo Coach Science: médicos modernos usando as palavras de um físico de 1974 para descrever a crise de replicabilidade na medicina atual. Um estudo da JAMA Network Open analisou centenas de vídeos médicos no YouTube, feitos por profissionais licenciados. Menos de 1 em cada 5 tinha base científica sólida. O sistema que deveria ensinar a pensar continua ensinando a decorar. E o perigo é que, como Feynman disse, o primeiro princípio é não enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Não se trata de má fé, mas de uma fé cega na autoridade que ignora a evidência gritante diante dos olhos. Estamos treinando pessoas para serem enciclopédias, quando o mundo precisa de exploradores. Em 1978, o destino cobrou seu preço. O homem que passou a vida desmontando a autoridade alheia viu-se preso em uma cama de hospital. Um tumor de quase 3 quilos, o tamanho de uma bola de futebol, estava esmagando seus órgãos. Era um lipossarcoma raro.
Seus colegas, buscando uma narrativa épica, sugeriram que o câncer fora causado pela radiação da bomba atômica que ele ajudou a criar. Seria poético, uma ironia trágica do destino. Mas Feynman recusou a história. Ele não aceitava uma teoria apenas porque ela soava bem ou criava um arco narrativo satisfatório. Ele exigia dados. Para ele, uma explicação reconfortante que ignora a evidência é apenas outra forma de culto à carga. Ele lutou por 10 anos, passou por cirurgias brutais e, em uma delas, quase morreu na mesa, salvo apenas por uma fila de estudantes e colegas da Caltech que doaram sangue para mantê-lo vivo. Em fevereiro de 1988, quando seus rins falharam, os médicos ofereceram a diálise. Feynman avaliou a proposta como avaliava uma equação. Qual o custo? Qual a qualidade da vida resultante? Ele concluiu que o preço era alto demais. Ele não estava desistindo, ele estava compreendendo a realidade da sua própria finitude. Suas últimas palavras, "Eu odiaria morrer 2 vezes, é tão chato", não foram uma piada vazia, mas a declaração final de um homem que preferia o desconhecido absoluto à repetição de um ritual sem sentido. Feynman nos deixou um legado que vai muito além da física quântica. Ele nos ensinou que ciência é a crença na ignorância dos especialistas. Isso não é um convite ao desrespeito, mas um alerta contra a estagnação. Um diploma é um registro de passado, não uma garantia de presente. O abismo que ele viu no leito de Arlene, médicos que sabiam o que, mas não o porquê, ainda está entre nós. Está nas salas de reunião, nos consultórios e nas telas dos nossos celulares. A realidade é vasta, complexa e, muitas vezes, assustadora. É tentador nos escondermos atrás de nomes complicados e rituais de autoridade, mas o universo não se importa com nossos títulos. Ele só responde a quem tem a coragem de perguntar por quê e a honestidade de admitir quando não sabe a resposta. O primeiro princípio é não enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Não aceite o mapa se ele não descrever o chão sob seus pés. Olhe para o mundo com o mesmo olhar faminto daquele estudante na biblioteca de Princeton. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtros, sem mitos e com toda a sua beleza crua, inscreva-se.